Paz, igreja. Mais um culto nosso especial em celebração ao Dia Internacional da Mulher. E eu estou aqui hoje porque acho que 1 ou 2 semanas atrás eu estava em casa e chegou uma mensagem no WhatsApp assim: "Tás boa?" Só pode ser Dona Rose, né? Dona Rose Bueno, com o "tás boa" dela. E eu falei: tô bem, sim. E ela falou: "Tá sabendo que é você que vai pregar no culto do Dia Internacional da Mulher?" Eu falei: "Eu não. Quem disse?" Ela falou: "Seu pastor." Aí eu falei: "Amém. Não vou discutir com o meu pastor, né? Não é de bom tom discutir com o pastor." E aí, eu já quero aproveitar esse momento para fazer uma homenagem ao meu pastor, ao nosso pastor e a todos os pastores sérios que têm espalhado pelo mundo. Tem muita gente séria ainda, graças a Deus. Porque não é fácil a gente se preparar para trazer uma mensagem séria para a igreja. Não é fácil, isso exige muito das pessoas. Então, eu fico imaginando assim, se para mim, que às vezes sou convidada para trazer uma mensagem, exige um tempo, uma dedicação para que eu possa trazer alguma coisa, porque eu levo realmente isso a sério, eu imagino para um pastor sério, que tem que estar toda semana com o mesmo público trazendo uma mensagem do Senhor. Aquela velha mensagem, mas como uma palavra renovada. Então, eu realmente louvo a sua vida, André. Como a Sandra já fez o elogio dela a você. Hoje é o Dia das Mulheres, mas você está entrando, está se dando bem, né? Mas eu louvo mesmo, porque é alguma coisa que realmente exige dedicação. E para mim, estar aqui é um desafio. Eu me sinto desafiada estando aqui. Não vou dizer que é por causa de timidez, eu estou tímida, porque eu não estou, porque eu me sinto em casa. Eu realmente estou na casa do meu pai, estou com a minha família, com os meus irmãos aqui. Então eu não fico me sentindo tímida. Mas eu digo que é um desafio porque é necessário, eu preciso, para estar aqui, me preparar. Eu não tenho condições de simplesmente chegar aqui e trazer uma palavra para os irmãos. Para isso, eu preciso de pesquisa. Eu tenho que sentar, pesquisar, estudar, vou atrás de referências, e hoje a gente tem realmente muita referência na internet, mas aí você tem que dar aquela peneirada, que você não tem certeza. E eu falo, ainda sou abençoada, porque qualquer dúvida eu pergunto para o Edu, porque o Edu é uma pessoa que desde sempre estuda a Bíblia, e tem uma linha muito séria. Então, na dúvida, eu falo: "Edu, isso aqui, hein?" Daí ele fala: "Não, isso ok, beleza." Então, eu me sinto privilegiada por isso. Me sinto privilegiada também porque eu estou aqui, e eu estava pensando, tem 11 anos que a gente mora no Reino Unido, que a gente mora aqui em Londres, eu e a minha família, e todos os 11 anos eu tenho o privilégio de passar essa data na casa de Deus. Precisamente na Link Church ainda, sempre aqui. Durante algumas vezes eu vim, ministrei a palavra, outras vezes eu fui ministrada pelas minhas amigas, minhas irmãs, e eu sou grata principalmente porque, além de eu estar aqui com os meus irmãos, eu tenho o privilégio de estar aqui com a minha família. Eu acho que nos dias atuais, você poder estar na casa de Deus, com seu marido e seus filhos, que quando chegaram aqui eram crianças, hoje são homens, isso é privilégio mesmo. Então, eu me sinto privilegiada por isso. Só um instantinho. Aquele rapaz inglês não vai fazer tradução para ele? Desculpa. Desculpa, gente, aqui tem alguém da língua inglesa, então acho que é importante que ele tenha assistência nossa. Então, eu vou continuar falando, porque a hora que a gente entrar na mensagem, eu tenho certeza que ele já vai estar preparado, todo o aparelho dele. Então, assim, eu realmente me sinto privilegiado de estar na casa de Deus, com os meus irmãos e com a minha família. E quando eu digo do desafio que é para mim preparar a mensagem, um dos pontos que pega é o tempo. Para que a gente prepare uma mensagem, a gente tem que estudar, precisa de tempo. E, às vezes, o problema, que no meu caso, por exemplo, eu trabalho sim todos os dias, mas eu trabalho pouquinho por dia. Então, eu tenho tempo. Mas quando eu chego na minha casa, eu tenho uma família para cuidar, não é? E o pessoal sabe, eu gosto de cozinhar, então eu sempre estou cozinhando, eu tenho que cuidar da roupa deles, eu tenho que cuidar de tudo. Mas se não bastasse isso,
talvez a escassez de tempo não seja até um problema sério. O problema talvez seja o excesso de coisas que são ofertadas para nos distrair. Isso é uma realidade nos nossos dias. No meu caso, em especial, eu gosto muito de assistir séries e filmes. E olha só, gente, como é coisa. Eu não tenho Netflix. Eu não tenho. Eu falei, eu vou fugir da tentação. Mas aí a Marcela tem o Netflix e compartilha a conta dela comigo. Eu estou em casa, em paz, e a tentação vem de graça atrás de mim. Então, assim, quando eu vejo, eu estou lá, ai meu Deus, tem minha série para assistir, eu quero assistir minha série, volto do trabalho e agora? E nesse período que eu tinha que preparar a mensagem, eu realmente tive que dar uma peneirada. O que é prioridade? E eu falei, não, a prioridade agora, nesse momento, realmente eu tenho que parar e pensar na mensagem que eu vou trazer. E foi isso que eu fiz, então. Eu separei um tempo, e sempre eu peço auxílio para o Espírito Santo de Deus, porque eu me conheço, eu sei. A primeira coisa, é feio falar, mas eu sou uma pessoa preguiçosa para isso. Eu não sou aquela pessoa disciplinada. A minha disciplina é com parceiros da Bíblia, porque eu tenho um compromisso, então esse eu estou disciplinada. Mas no resto, eu vejo que eu sou muito tranquila. Então, assim, eu agradeço a Rose, pastor, por ter me desafiado, porque isso faz com que eu melhore. Eu tenho que estudar para estar aqui. Então, eu agradeço muito por isso. Quem me conhece sabe que quando eu trago a palavra do Senhor, eu sempre procuro buscar, como inspiração para a nossa palavra, pessoas que são meio anônimas na palavra de Deus. São pessoas que estão quase invisíveis ali. Por quê? Eu sempre acho que para nós é muito inspirador ver pessoas simples fazendo diferença. Então eu fico pensando que nós, como mulheres simples, quase anônimas, fora da porta aqui, ninguém sabe quem a gente pode ser poderosamente usado pelas mãos do Senhor. Então, essa é a minha intenção quando eu falo dessas pessoas mais anônimas da palavra de Deus. E essa noite não vai ser diferente, vai ser isso que nós vamos fazer. Só que antes disso, eu vou orar, pedindo para que Deus continue. Ele já está no nosso meio, a gente sabe disso, é sensível a presença do Espírito de Deus no nosso meio sempre. Talvez justamente por isso, porque a gente busca sempre com seriedade fazer a vontade de Deus. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai maravilhoso, eu te agradeço, Deus, porque mais uma vez eu estou tendo a oportunidade, Senhor, de estar aqui na sua casa. Desta vez, não apenas como ouvinte, como aquela pessoa que recebe a palavra, mas tendo o privilégio, Senhor, de poder estar junto com os meus irmãos, trazendo uma palavra sua, Deus. Eu sei das minhas falhas, o Senhor mais ainda conhece os meus limites, mas tudo, Senhor, é baseado na confiança de saber que o Senhor cuida de nós e que o Senhor se revela através de nós. Então faz isso essa noite, usa a minha vida, Deus, para estar trazendo a sua mensagem, e também, Senhor, para todos que aqui estão nesse momento, que o Senhor leve o pensamento de todos cativo até o seu santo trono, para que não haja distração, Senhor, para que a sua palavra ela venha no nosso meio de uma forma impactante. Nós sabemos que ela é viva, nós sabemos que ela não é vã, que ela não volta sem resultado. Então nós clamamos a Ti, Senhor, que ela realmente venha nos mudar e que a gente possa, Senhor, no nosso dia a dia, sermos cada dia renovados através dela. É no nome do Seu Filho Jesus que eu oro. Amém. Então, quando eu estava procurando alguém para falar, para me inspirar na mensagem dessa noite, eu procurei várias opções. E aí me veio à cabeça, na verdade, uma pequena passagem bíblica que eu ouvi algumas vezes nas igrejas, pouquíssimas vezes, para ser bem honesta, e todas as vezes que eu ouvi foi de uma maneira superficial, apenas citada. Nunca foi, pelo menos eu não lembro na nossa igreja mesmo de ter alguém parado para estudar sobre isso. Aí eu falei, Senhor, vamos fazer isso, mas eu realmente preciso da tua ajuda. E com a ajuda do Espírito Santo, assim, começou a desenrolar um enredo sobre essa pessoa que nós vamos ver hoje. Mas antes de chegar propriamente dito nessa pessoa, só para saber, está no livro
Tá atento, né? Está no livro do profeta Ezequiel. Eu acho que antes da gente entrar nessa mulher, é uma mulher que é citada no livro de Ezequiel, é importante que a gente saiba em que condições Ezequiel estava vivendo naquele momento. Qual era a condição do povo? E o que a gente sabe sobre Ezequiel? Ezequiel ele era de uma linhagem sacerdotal, então ele mesmo era um sacerdote. Mas ele nunca chegou a exercer essa função de sacerdote no templo do Senhor. Porque, segundo dizem os estudos, o sacerdote começava a ministrar no templo com a idade de 30 anos. No entanto, antes de chegar aos 30 anos, quando ele estava com 25 por aí, ele, junto com o rei e mais uma grande quantidade de pessoas, foram levados cativos para a Babilônia. Então, para Ezequiel, ele tinha a formação, ele era de linhagem sacerdotal, mas ele não estava exercendo, ele não chegou a exercer, ele não serviu no templo, ele não teve esse privilégio de servir no templo. Ok, a gente vai ler, ele chega em Babilônia e ele se estabelece nas margens do rio Quebar. E pelo que eu entendi, pelo que eu li, ele fica naquela região e a casa dele, o tenda, não sei onde é que ele morava, passa a ser um ponto de referência, um ponto de encontro para as pessoas. Por quê? Como ele era de linhagem sacerdotal, ele tinha bastante conhecimento da lei. Ele sabia. Então, as pessoas que tinham alguma questão, algum problema, alguma dúvida, sempre procuravam por ele. Iam lá atrás dele e trocavam uma ideia e ele ajudava da maneira que podia. Então, de qualquer forma, ainda que ele não estivesse ministrando no templo, mas ele estava, sim, ajudando o povo dele. 5 anos se passam, desde que ele está cativo em Babilônia. Passam-se 5 anos e, aparentemente, foi isso que ele fez durante esses 5 anos. Ficou lá na beira do rio, ajudando as pessoas que procuravam. E quando ele chega, então, à idade dos 30, que seria a fase dele começar a servir no templo do Senhor, acontece um fato muito interessante na vida dele. Se a gente for ler Ezequiel capítulo 1 e 2, não precisa abrir, que não é esse que nós vamos falar, na verdade, hoje, mas se a gente for ler, nos capítulos 1 e 2, ele conta como Deus chegou até ele através de uma visão. E a passagem bíblica, ela fala assim, que a visão que ele teve, que Deus deu para ele, foi tão extraordinária, mas tão extraordinária, que ele caiu, foi para o chão. E ele fica ali caído, prostrado, com o rosto em terra, e ele ouve a voz do Senhor que fala assim, filho do homem, fique em pé, porque agora eu vou falar com você. E segundo a narrativa dele mesmo, ele sente que o Espírito Santo de Deus entra nele, coloca ele em pé, e ele se sente renovado, e a partir daquele momento, ele passa a ser um profeta de Deus. Olha que interessante, na idade em que ele começaria a exercer o sacerdócio, ele é chamado para ser um profeta de Deus. E eu fiquei pensando assim, poxa vida, profeta me dá uma sensação assim, no status, não é? O negócio está mais em cima aí um pouquinho, profeta. Tanto é verdade que atualmente, infelizmente, nos nossos dias, muitos líderes religiosos estão dispensando. O título de pastor é meio peixe pequeno, né? E se autodenominam profetas. Por quê? Porque nos nossos dias, profeta, ele sim, é um status. Profeta, sim, traz algumas benesses junto. A pessoa usufrui de muitas coisas por ser um profeta de Deus aqui. No entanto, se a gente for a fundo olhar a história dos profetas do tempo do Senhor, a história não é bem assim. O profeta, ele não era uma pessoa tão aclamada entre a sociedade, porque geralmente quando o profeta abria a boca, a palavra que vinha era palavra pesada, não era carinho. Ele sempre vinha com uma palavra de advertência, chamando a atenção para os erros cometidos pelas pessoas. E junto com a advertência, vinha também a condenação, caso não houvesse mudança nos hábitos das pessoas, se elas não voltassem atrás. Então, o profeta naquela época não era o profeta dos nossos dias. A gente que está lendo Parceiros da Bíblia, está lendo Jeremias, e a gente vê, né, que o coitado de Jeremias, ele chega no lugar, a pessoa, o Jeremias vem vindo. Meu Deus.
Você ainda pergunta, vocês não têm um profeta melhor aí que fale coisas boas para a gente? Então, assim, não era. E era essa situação que o Ezequiel estava vivendo. Ele estava lá, vivendo no meio do povo dele, também no meio dos babilônios, mas no meio do povo dele, e recebe essa chamada de Deus, que fala que ele tem que alertar o povo do que eles estão fazendo de errado. Então ele passa a não ser uma pessoa tão querida e tão admirada mais. Eu acho que aquelas pessoas que iam para trocar uma ideia e que ele falava mansamente, quando ele vem falando, não, o Senhor disse isso, isso e isso, já começaram a ficar com um pezinho atrás com ele. É interessante a gente notar um outro detalhe. O povo hebreu, nessa época, estava vivendo exilado na Babilônia. Isso tem muita diferença de quando eles estavam escravos do Egito. Quando eles estavam no Egito, quando eles estavam no Egito, no início ali, eles viveram bem, época de José. José tinha lá os bons contatos, era um homem influente, e ele conseguiu dar uma boa vida para o povo hebreu naquela época. Mas depois de José, não, a gente vê que o que vem é a escravidão mesmo, a escravidão pesada. Só que agora, no cativeiro babilônico, não era isso que estava acontecendo. Foi dada a oportunidade para que o povo vivesse de uma maneira regular no meio dos babilônios. Então, muitos passaram a trabalhar para o governo, outros estabeleceram comércios, começaram a fazer negócios. A gente leu, né, a pastora acho que falou um tempo atrás, acho que de Jeremias também, falando isso. Então, se estabeleçam, que vocês vão ficar um tempo aí. Aí o que acontece? A gente percebe que, infelizmente eu sou assim também, que quando a situação está meio ruim para o nosso lado, a água está batendo, a gente corre para Deus. Mas quando dá aquela calmaria, a gente fica mais relax, né? A gente dá aquela relaxada e acha, não, está tudo sob controle. E é isso que estava acontecendo com o povo que estava no exílio. Eles estavam se moldando àquela situação daquele povo pagão, porque eles não estavam sendo oprimidos lá. Eles estavam levando uma vida ok naquele meio. E aí chega, então, o profeta e diz para eles, não, está tudo errado, não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Vocês têm que mudar o hábito de vocês. Mantenham-se na retidão. E para complicar a situação, como nos dias atuais, naquela época também haviam os profetas, os falsos profetas. Não eram os profetas de Deus, mas eram aqueles que traziam a palavra que o povo queria ouvir. O bico doce. Então tinham os falsos profetas que falavam para o povo, não esquenta não. A bondosa mão do Senhor vai vir já. E o cerco de Jerusalém vai acabar. E a gente vai todo mundo voltar para a pátria amada. Então está tudo bem, não se preocupem. Claro que isso fazia cócega nos ouvidos das pessoas. Todo mundo prefere ouvir uma mensagem boa. E, mais uma vez, as pessoas ficavam contra Ezequiel e davam ouvidos aos falsos profetas. Então, esse era o contexto que Ezequiel estava vivendo na época. Aí fica pensando, né? Por que no Dia Internacional da Mulher eu estou falando sobre um profeta, sobre um homem, sobre Ezequiel? E agora é que a gente vai realmente entrar na pessoa que me chamou a atenção nesse texto. E eu gostaria, então, que os irmãos agora abrissem as suas Bíblias no livro de Ezequiel, o capítulo 24, e nós vamos ler os versículos de 15 a 18. Ezequiel 24, 15 a 18. Diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer e não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e as sandálias nos seus pés. Não cubra o rosto, nem coma a comida costumeira dos pranteadores. Por isso, falei de manhã ao povo, e à tarde a minha mulher morreu. No dia seguinte, fiz o que havia sido me ordenado. Irmãos, essa passagem bíblica, ela vai muito além do que a gente vai falar hoje, ok? Essa passagem bíblica, ela tem
uma referência ao que aconteceria de fato em Jerusalém e no templo. Algumas versões citam o prazer dos teus olhos, outra fala a delícia dos teus olhos. E quando fala profeticamente, está se referindo a Jerusalém e ao templo. Porque para o povo, Jerusalém e o templo era algo sagrado. Era realmente a delícia dos olhos deles. Uns realmente por amar e saber da importância que tinha o templo, outros por tradição, porque a gente sabe que às vezes o negócio vai passando de pai para filha, perde até um pouco o sentido, mas a pessoa continua. E talvez outros até por superstição. Mas, de qualquer forma, Jerusalém e o templo eram, sim, a delícia dos olhos do povo. Mas eu não vou me falar sobre isso. O que eu quero me ater essa noite é nessa mulher, que é chamada da delícia, do prazer dos olhos do marido dela. Eu achei isso lindo. Achei muito bonito. Tá certo que o desenrolar da história, a gente vê no versículo 16, né? Que Deus fala, eu vou tirar a delícia dos teus olhos. Ela vai morrer. A história é triste. Mas eu não quero pensar na parte triste, eu quero pensar na parte boa, na parte bonita, em que é referida a essa mulher como a delícia dos olhos do marido dela. Veja bem, não é ela falando dela mesma, não é ela dizendo assim, meu marido é doidinho por mim, sou a delícia dos olhos dele. Não é. Não é o Ezequiel, o marido apaixonado, se referindo à esposa. Também não é. Quem se refere a essa mulher como a delícia, o prazer dos olhos do marido, é o próprio Deus. É aquele que conhece o coração. É aquele que sabe o íntimo de cada um. É aquele que vê além das aparências. Então, eu fiquei encantada. Eu falei, gente, que mulher especial. Ela tem que ser especial. Então, é essa mulher que nós vamos falar essa noite. E vamos pesquisar quem é essa mulher. E aí eu pesquisei e agora eu pergunto para os meus irmãos, me ajudem. Quem era a esposa de Ezequiel? O nome dela. Não precisa procurar porque não vai achar. Não tem, gente. Não tem o nome dessa mulher na Bíblia. Eu falei, mas espera lá. Gente, olha a forma que Deus fala dela. Tinha que ter alguma coisa? Não tem. Eu falei, não estou feliz com isso. Não estou feliz. Então, tudo bem, vou ver o que ela fez para ser essa delícia do marido dela. Vou descobrir o que essa mulher fez. E, de novo, pesquisei, e nada encontrei. Não tem nada. Falei, mas, meu Deus do céu, pode isso? Falar tão bem, se referir tão bem a uma pessoa e não falar o porquê? E eu não estava feliz com isso e falei para o Espírito Santo, como é que eu vou falar de uma coisa que não tem referência? Fica difícil. E aí me veio a ideia de que talvez o ideal fosse a gente focar naquilo que essa mulher não era, no que ela não foi para o marido dela. Então eu pensei, talvez seja esse o caminho. E eu comecei a pensar na situação em que essa mulher vivia com o marido. Como a gente viu, estavam cativos, certo? E o cativeiro estava bacana para quem quisesse viver a lá Babilônia. Mas para quem quisesse se manter em retidão, não era uma vida fácil. Você se manter distante, você não se permitir moldar por uma cultura que não era tua, por padrões que não eram seus. Então, eles estavam cativos. Eles estavam, sim, longe, lembra que a gente falou do templo? Estavam longe de Jerusalém, mais ou menos 1.000 quilômetros de distância, estava bem longinho de Jerusalém. A gente sabe que nessas levas dos cativos para a Babilônia, normalmente os idosos, os doentes, deficientes, enfim, aquela pessoa que não era tão produtiva, não era levada cativa, não era levada no cativeiro, elas ficavam em Jerusalém. Então, é provável que os pais desse casal talvez nem estivesse com eles, talvez tivesse ficado. Então, poderia também estar passando por um momento de saudade da família. A gente sabe como é aqui. A gente está longe, a gente só não está cativo, né? E é até por isso que eu falo, tem muita gente que fica aqui, não gosta daqui, e fala, pode ir embora, porque você não está cativo. Não está. Vai.
né? Agora lá não, tinha que ficar, não podia voltar. E a gente sabe também que uma das coisas que aperta aqui é a saudade da família. Eles estavam, com certeza, passando por essa saudade da família deles. Também não estavam sendo bem vistos entre o próprio povo deles. Imagine assim que os conterrâneos, que deveriam ser aqueles que deveriam se juntar para ter uma vida correta perante os olhos do Senhor, nesse momento estava todo olhando torto para ele, não estavam muito felizes com a presença dele. E mesmo assim, nesse ambiente, essa mulher foi considerada o prazer dos olhos do marido. E falei, então essa mulher, ela de alguma forma, ela ajudou muito, ela sustentou muito esse marido. Aí, voltando para o fato de pensar nas coisas que ela não foi, eu fiquei pensando. Quando eu estava pesquisando, eu também não achei nenhuma referência, já que eu não achei referência de nada dela, também não achei referência de que ela tinha filhos. Não tem nada sobre ela ter tido filhos ou não. E nós sabemos que a importância que o filho tem nas nossas vidas. Mas naquela época, tinha uma outra conotação até. O fato de você não ter filhos podia significar uma maldição na tua vida, que alguma coisa não estava certo. Então, ela não tinha filhos. Aí eu fiquei pensando, ela não tinha filhos, mas ela não devia ser uma mulher amargurada, amarga, resmungona. Ela não deveria ser assim, porque uma mulher amarga, resmungona, não é a delícia dos olhos do marido dela. Não é o prazer dos olhos do marido dela. Então eu pensei, talvez a esposa de Ezequiel não fosse como Raquel. Vocês lembram da história da Raquel? Lembram, né? Raquel é aquela mulher muito amada, tão amada que o marido vai lá, olha, gostou, trabalha 7 anos para casar com aquela mulher. Na noite do casamento, maravilha, desfruta de todos os prazeres. No dia seguinte, epa, não era essa, me deram a mulher errada. O sogro dele deu um golpe nele ali. Mas ele amava tanto aquela mulher que ele fica trabalhando mais 7 anos para poder conseguir. E ele trabalha os 14 anos e se casa com a Raquel, a mulher amada, a esposa amada dele. No entanto, o tempo vai passando e essa esposa amada não engravida. E pior, além dela não engravidar, ela começa a ficar muito incomodada porque a irmã dela, Leia, achei nas 2 versões, está dando filhos para Jacó. E essa mulher vai ficando extremamente estressada, nervosa. O amor que o marido tinha por ela não bastava naquele momento. Ela não conseguia fixar os olhos naquilo que ela tinha, que era o fato de ser amada. Mas ela só enxergava o que ela não tinha, que era a ausência dos filhos. E eu então imagino que essa mulher começa a ter suas crises, e numa dessas crises que ela tem, ela fala uma frase que ficou muito conhecida, inclusive é o nome de uma música, né? Dá-me filhos se não morro. Ela chega no Jacó e fala, dá-me filhos se não morro. Olha o grau de estresse que ela estava vivendo. Mas eu não estou falando mal dela não, viu, gente? Só estou colocando assim, inclusive ela é citada como uma boa mulher na Bíblia. Só estou mostrando assim que todo mundo passa pelos seus perrengues. Mas o que eu percebo é que essa mulher, Raquel, ao invés de clamar a Deus para a resolução do problema dela, ela foi reclamar para o marido. Tanto que quando ela fala, dá-me filho se não morro, o marido não vem com uma resposta, calma, querida. Ele fala, epa, sou Deus agora para decidir isso para você? Então, quer dizer, ela não estava naquele momento sendo a delícia dos olhos do marido dela. Com certeza não estava. Aí eu pensei numa outra característica que, com certeza, essa mulher não tinha. Como a gente já falou, o povo hebreu estava vivendo numa situação de comodidade entre os babilônios. Eles tinham a oportunidade de estar vivendo uma vida ok, se eles quisessem. Eles poderiam, sim, estar desfrutando de alguns prazeres que aquela terra tinha para oferecer. O problema de desfrutar de prazeres num lugar que não é o indicado para você é que você talvez foque na coisa errada. E aí eu imaginei que essa mulher ela não foi, por exemplo, como a mulher de Ló. Vocês lembram da história da mulher de Ló?
A mulher de Ló estava vivendo no meio de um povo ímpio, pagão, mas estava vivendo bem. Só que quando Deus fala, não, esse povo vai ser destruído, mas vou te dar uma chance, pega a tua casa e vaza, vão para um lugar seguro, essa mulher não conseguiu tirar o foco de como ela estava vivendo. E durante a fuga, ela dá aquela olhadinha para trás. E o que acontece? Ela se torna uma estátua de sal. Então, eu acredito realmente que a esposa de Ezequiel, ela sabia onde estava o coração dela. E ela ajudava o marido dela a se manter fiel àquilo que Deus esperava deles. Outra mulher que eu acredito que ela não foi parecida, que a mulher de Ezequiel não foi parecida, é Safira. Também lembram de Safira? Safira era esposa de Ananias. Legal, uma esposa. E essa esposa foi tão companheira, mas tão companheira, só que para o lado errado. Que quando Ananias chega com uma ideia, vendi um terreno, tem um dinheiro aqui, vamos guardar uma partinha para a gente, o resto a gente doa. Ela, ao invés de chamar o marido para real e falar, não, está errado, não é isso não. Ela se torna cúmplice dele naquele ato. O problema não era o dinheiro, o problema era a mentira. Que eles chegaram e mentiram, que só tinha vendido por um valor, o terreno era outro. E ela se torna cúmplice, ao invés de ser a mulher que alerta, que traz o marido para a realidade, ela se tornou cúmplice dele. E também nós sabemos o resultado. Os dois morreram naquele dia. Outra mulher que com certeza tinha características que a esposa de Ezequiel não tinha é a Noadia. Vocês lembram dessa? Noadia. Eu também não lembro. Na verdade, não só não lembrava, como parece que eu nunca ouvi falar dessa mulher. Aí, por isso eu agradeço, Rose, por me chamar, porque daí eu tenho que estudar e eu aprendo um pouco mais. Essa Noadia era uma falsa profetisa que trabalhou junto com Simbalate e Tobias. E quando Neemias estava com todo o projeto dele de reconstrução dos muros de Jerusalém, essa mulher ela começa a inventar umas histórias para desestimular ele. Então eu fico pensando que essa mulher de Ezequiel não foi assim. Porque com certeza Ezequiel ele queria se manter firme, falando das necessidades de mudança das pessoas. E aquilo era difícil. E talvez se a mulher dele tivesse chegado e falado, vamos fazer o seguinte, deixa para lá. Esse povo é cabeçudo, esse povo não está prestando atenção mesmo. Vamos ficar na nossa aqui? Talvez ela tivesse atrapalhado o ministério dele. Mas não. Provavelmente ela não foi como essa falsa profetisa. Ela não ficou inventando historinhas para atrapalhar o ministério do marido dela. Também acho que ela não foi parecida com a esposa de Jó. Essa também a gente conhece, né? Quando está tudo bem, legal, está tudo bacana, gostoso, casa grande, bastante filho, bastante fartura. Mas quando literalmente a casa cai para o lado deles, ela tem um conselho terrível para o marido dela. Ela chega e fala, amaldiçoa o teu Deus e morra. Vejam bem, eu não posso imaginar que uma pessoa que é considerada a delícia dos olhos do marido, o prazer dos olhos do marido, faça uma coisa assim. Não dá para imaginar, então, que a esposa de Ezequiel tenha sido assim. E eu acho que é até desnecessário traçar qualquer paralelo entre a esposa de Ezequiel e a bruxa má, a vilã mor da Bíblia, que é a Jezabel. Eu acho que não tinha absolutamente nada a ver uma com a outra. Então, eu achei muito interessante isso. Eu fiquei pensando, já que eu não sei o que ela efetivamente fez, eu desconfio que ela não fez nada dessas coisas que nós vimos anteriormente, através dessas mulheres. E outro ponto interessante de notar é que acho que eu citei 6 mulheres aqui, e dessas 6 mulheres, 4 têm o nome registrado na Bíblia. 4. Mas aí fica a dica, nem sempre o nome da gente está em evidência, é um bom sinal. Pode ser por más motivos também. Então, eu fiquei pensando que toda essa mensagem que eu estava preparando hoje, ela tinha um foco especial em nós mulheres, já que é o Dia Internacional da Mulher.
Mas depois eu pensei bem quando fui fazer a aplicação, porque é importante, não adianta a gente ler a palavra de Deus como uma história lá atrás, é necessário que ela tenha uma aplicação nos nossos dias hoje. E quando eu fiquei pensando na aplicação dessa palavra para nós hoje, eu achei que eu não podia deixar os homens de fora. Porque a palavra do Senhor, se a gente for ver, principalmente a gente está estudando os evangelhos, a gente vê que é uma palavra de inclusão, é para todos. Eu achei que seria muito pesado deixar só para nós mulheres a necessidade ou a obrigação de ser a delícia dos olhos de alguém. Então, vamos esquecer que essa palavra é feita para mulher, mãe, esposa, filha. Essa palavra também é para o homem, marido, filho, esposo, amigo. Essa palavra tem a ver com nós, cristãos, que estamos aqui nessa noite. Então, eu fiz um exercício comigo mesma para ver como que eu me encaixaria em ser a delícia dos olhos de alguém. E quando eu falo a delícia dos olhos de alguém, é importante a gente notar que não é o alguém que você vê por 2 ou 3 horinhas na igreja, uma vez por semana. Porque o ambiente aqui é favorável para a gente ser legal. O ambiente aqui, ele não tem nada de hostil. Então é fácil a gente ser legalzinho, né? A gente pode ser colírio nos olhos de todo mundo aqui. Não, a necessidade da gente ver como o nosso comportamento no dia a dia ele está acontecendo de uma forma que a gente possa ou não ser a delícia dos olhos daquelas pessoas que convivem intimamente com a gente. E aí, claro, eu tive que pensar na minha própria vida e aconselho vocês a pensarem na vida de vocês. Eu pensando na minha vida, fiquei analisando se eu poderia ser considerado a delícia dos olhos do Edu, do Pedro e do João. Analisei bem, são 30 anos juntos, né? Desde namoro, os meninos desde que nasceram comigo, então é uma vida juntos. E eu fiquei pensando, será que nessa convivência eu posso ser chamado da delícia dos olhos deles? Se eu fosse uma pessoa com tendência a me poupar, e eu sou, mas não nesse momento, eu ia ficar só com a opinião que o Pedro tem de mim. Porque para o Pedro, eu garanto que eu sou a delícia dos olhos dele. O Pedro, mesmo quando eu faço, o Edu e o João estão aqui para confirmar isso, mesmo quando eu faço coisas que o Pedro não gosta muito, que ele não concorda, ele me desculpa e culpa o pai. Sempre. Sempre. Eu faço uma coisa e ele fala, mas eu sei que foi o bonitão que te mandou falar isso. Ele dá um jeito de falar que a culpa é do pai dele, nunca sou eu. Então seria muito cômodo para mim me fixar nessa ideia, eu sou a delícia dos olhos, mas do Pedro, que tem um olhar muito benevolente, que tem um olhar que eu digo, que eu acho que é mais ou menos o olhar que Deus tem com a gente, de falar assim, eu sei que está errado, mas vem que eu te perdoo. É um olhar de bondade. Então não era justo, e nem acho que seria prudente da minha parte me fixar no olhar que o Pedro tem sobre mim. Aí pensei em como o Edu e o João me veem. Olha que coisa mais linda que esse zoinho azul olhando para a mãe. Ai, meu Deus. Ai, coisa linda, né, Marina? Mas, sorrisos à parte, quando eu passo para o crivo deles, aí já é diferente. Aí já não tem a bondade toda do Pedro. Porque ali já são pessoas totalmente conscientes e que me analisam como eu sou. Então, eu fiquei pensando, e agora? Sou ou não sou a delícia dos olhos deles? E eu posso afirmar, irmãos, que eu já fui, que eu sou e que eu serei, muitas vezes, sim, o prazer e a delícia dos olhos deles. Eu tenho certeza. Mas é inegável admitir que eu já fui, que eu sou e que eu serei a pimenta nos olhos deles muitas vezes, porque eu sou humana, eu falho, eu sou chata, eu pego no pé. Eu tenho essa consciência. E seria interessante que todos nós nos analisássemos de uma maneira muito franca sobre isso. Nós sabemos que a perfeição só vai vir na glória, mas a gente tem que, sim, nos analisarmos para podermos mudar, para podermos melhorar.
Quando a gente pensa em ser a delícia dos olhos de alguém, a gente tem que analisar como que as pessoas nos recebem. Por exemplo, quando você chega num lugar, qual é a recepção que você tem? Você é talvez uma brisa suave, quando chega, gostoso, o pessoal, fulano chegou. Ou será que quando você chega junto aquela nuvem cheia de raios e trovões? Isso é uma maneira da gente se analisar. Será que quando a gente chega, as pessoas vêm ao nosso encontro querendo trocar uma ideia com você, falar com você, ou discretamente vai vazando gente? E você, quando olha, ué, cadê fulano? Ué, isso tudo é maneira de se analisar. Mas a gente às vezes pode argumentar o seguinte: o problema não está em mim, o problema está nos olhos de quem me olha. E se a gente for analisar, isso também pode acontecer. Porque tem muita gente que tem olho ruim. Tem. Como diria um pastor que lá no Brasil, ele fala, tem gente que tem olho de secar pimenteira, seca até o pé de pimenta, olho ruim. Tem isso mesmo. Então, isso pode acontecer. Mas então, vamos melhorar essa questão. Vamos colocar de uma outra forma, que eu nem sei se vai melhorar muito a situação. Mas vamos pensar, então, se nós somos o prazer, a delícia dos olhos de Deus. Aí a situação fica um pouco mais complicada. Porque já nessa situação, não dá para culpar o outro, porque o outro, neste caso, é Deus. E Deus sabe exatamente quem nós somos. Novamente eu falo, não tem como a gente estar 100% maravilhoso. Mas a gente não pode estar sempre ruim. Isso não dá. Isso não dá. Outro ponto para a gente analisar é também assim, o que é a delícia dos nossos olhos? O que traz esse brilho no nosso olhar? A família? Eu falo no meu caso e espero sinceramente no caso de todos vocês que sim, a família seja o prazer dos teus olhos, seja a delícia dos teus olhos. É bom que seja assim. Bons amigos também são o prazer dos nossos olhos. Olha lá, fazendo bagunça. São sim o prazer dos nossos olhos. É muito bom ter bons amigos por perto. Naquele momento que você dá uma fraquejada e você fala, eu tenho para quem correr. Para outras pessoas, a delícia, o prazer dos olhos, talvez sejam as viagens. É nós, né, pastor André? A gente gosta, né? Então eu fico analisando o que é a delícia para cada um de nós. E a gente pode ter várias delícias. Não tem problema, gente. Não tem problema. O problema é que quando você começa a listar o que é delícia para os teus olhos, e você vê que entra isso, entra aquilo, ou entra aquele outro, e você vê que, por exemplo, a leitura da palavra de Deus não é uma coisa que você almeja, que você está trabalhando pensando, vou chegar em casa e vou ler a Bíblia. Não é. Aí é preocupante. Quando você pensa no tempo que você gasta orando, também é um termômetro para você ver se isso, a oração, o teu contato com Deus, é uma delícia para os teus olhos. Quanto tempo você gasta se dedicando à oração? É uma coisa para se pensar também. A sua frequência, a sua assiduidade, mas prazerosa na casa de Deus, como é que está? Começa a pensar. Quando você fica, hoje é sábado, hoje tem culto. Mas hoje tem tal coisa para fazer. Então, quer dizer, tem uma delícia que está sobrepondo o estar na casa de Deus, nessa comunhão tão necessária para as nossas vidas. Então, isso também é uma coisa para se pensar. E eu, pensando nisso, no que são as delícias dos nossos olhos, me veio à mente um exemplo de uma pessoa aqui da nossa igreja. E essa pessoa, eu vou até dar o nome dessa pessoa hoje, porque é exemplo bom. Quando é exemplo ruim, a gente não fala, não. Mas quando é exemplo bom, a gente fala. Se tem uma pessoa que, quando fala, ela transborda em demonstrar o amor, o prazer e a delícia nos seus olhos, é a Marina. Marcos, não é de você que eu estou falando.
Você também é a delícia dela, mas não é. A Marina, quando fala... Todo mundo conhece a Marina aqui na igreja. A Marina, quando ela fala das coisas de Deus, é algo tocante. Eu nunca vi uma pessoa como a Marina. Nunca. Ontem a gente saindo do nosso encontro aqui de mulheres, a gente foi de carona, ela foi me incomodando bastante no carro. Mas entre os incômodos que ela me fazia, porque ela me perturba, ela começou a falar de Deus. E o brilho no olhar que essa mulher tem quando fala das coisas de Deus é tocante. Porque não é só bonito, é genuíno. Então, Marina, eu me sinto honrada de conviver com você também, e você me inspira. Eu busco esse brilho no olhar para mim que você tem, porque isso é genuíno, isso é lindo. Mas, irmãos, se a gente trouxer agora para o nosso lugar comum, perdão, nem todos nós ainda estamos com esse brilho no olhar que a Marina tem. Nem todos ainda estamos nessa fase de ter assim, a certeza que não, sim, eu sou a delícia dos olhos das pessoas, as pessoas têm prazer em estar comigo. Sim, eu sou a delícia dos olhos de Deus. Sim, o Senhor, o reino de Deus é a delícia dos meus olhos. Se a gente não está nessa fase ainda, o que é lindo nessa noite, o que eu pensei quando eu estava preparando essa palavra era o seguinte, que a palavra que eu queria trazer hoje não era uma palavra de crítica, não era uma palavra de condenação, mas sim uma palavra de ânimo. Aí eu pensando nisso e falei, poxa, a gente não está às vezes tão bonito, a gente nem sempre é delicioso para os olhos dos outros, a gente nem sempre tem os nossos olhos fixos naquilo que realmente importa. E aí o que a gente faz quando a gente se analisa e vê que a gente está tão fora do trilho? Aí o que acontece é que a gente volta para o nosso profeta Ezequiel. A gente volta para ele porque, sim, ele era um profeta que falava das coisas que estavam erradas. Ele era um profeta que cobrava, sim, mudança de vida. Mas ele era um profeta que falava, se não mudar de vida, a condenação vem. Ponto. Isso para os nossos dias ainda, viu, gente? Está valendo. Ou você anda nos caminhos, ou a condenação vem. Mas a palavra dele não se restringia a isso. A palavra dele também era de renovo, de reconstrução. E é baseado nas próprias palavras dele, que eu gostaria de novamente convidar vocês a abrirem as suas Bíblias, ainda no livro, de Ezequiel. Agora o capítulo 37. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao 10. E eu gostaria que, após a gente terminar essa leitura, eu acho que o pastor André e o Marcos vão cantar uma canção. É o grupo de louvor? Melhor ainda. Então, coisa linda, venham todos para cá. Que após a gente terminar essa leitura, vai ser cantada uma canção que tem muito a ver com essa oportunidade que a gente tem, de que se vê que a vida não está tão redondinha como deveria, de que a gente pode mudar isso. Aliás, o Senhor pode mudar isso. Então, se vocês depois se sentirem confortáveis para vir até a frente para a gente orar, vocês venham. Se não quiserem, pode ficar no lugar de vocês mesmos, nós vamos estar orando a Deus. Mas vamos então a esse capítulo 37 de Ezequiel, que diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano a estes ossos: farei entrar um espírito em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram.
osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga: assim diz o Senhor soberano: venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentre esses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. Que maravilha, gente! Então, se a gente analisar a nossa vida, se nós vermos que nós não estamos da maneira que nós deveríamos estar, o momento não é de desespero. O momento é deixar que o sopro de vida do Senhor nos toque. E eu gostaria então que vocês, se puderem, venham até a frente para a gente estar orando por cada um de vocês. Venham receber a palavra do Senhor. É maravilhoso a gente estar tendo essa oportunidade de estar na casa do Senhor e o Senhor, a gente poder clamar ao Senhor que ouve. Então nós vamos orar agora. Senhor Deus poderoso, Pai, nós agradecemos imensamente, Senhor, porque nós estamos na sua casa. Nós agradecemos, Deus, porque nosso Deus é vivo, nosso Deus ouve e não tem o braço encolhido para que não venha em nosso favor. Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade nessa noite de poder ser usada, Deus, para trazer a Tua palavra. Agradeço, Senhor, porque o Senhor enviou o Seu Santo Espírito para as nossas vidas e assim a gente pudesse ter compreensão do que foi dito. Deus, vasculhe os nossos corações. O Senhor conhece a cada um de nós que está aqui nessa noite. O Senhor sabe, Deus, de todas as nossas deficiências, das nossas falhas. Mas nós contamos, Senhor, com a Tua misericórdia para todos nós. Deus, vem, Senhor, com a Sua mão poderosa, curando as nossas feridas, nos restaurando, colocando em pé, Senhor. E mais do que isso, nos mantendo em pé, Deus. Que essa noite seja uma noite de renovo na vida de todos nós, porque todos nós precisamos de Ti, Senhor. Vem, Senhor, cuidando das nossas vidas, fazendo sim, Senhor, que nós possamos ser considerados a delícia dos olhos dos que convivem conosco. E que nós possamos um dia, Deus maravilhoso, estarmos na glória junto de Ti. E assim, Senhor, temos a certeza de que somos a Tua delícia. Eu Te louvo, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queria que você se colocasse de pé. Nós vamos cantar essa canção. Essa canção, na verdade, eu não conhecia, né? Eu acho que cantamos aqui há muitos anos atrás. E essa semana a gente esteve pegando. Então, se a gente errar, vocês ajudam. Essa é uma canção lindíssima. Sopra, Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra, Espírito, trazendo vida, junta os pedaços, já construído do Teu agir.
Deus.